No Brasil, há diversos times e você pode achar que o seu é o melhor. Mas aqui a gente vai considerar fatos e dados para descobrir os melhores times de cada estado do Brasil. Episódio de hoje: Mato Grosso do Sul. A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul é uma das mais novas do Brasil, é de 1978. Isso porque o estado surgiu em 1977. Hoje a federação está em 25º no ranking das federações do Brasil, possuindo 2 vagas na Copa do Brasil, uma na Série D e uma na Copa Verde. Há 27 títulos da cidade de Campo Grande e 18 de outras cidades, tendo uma certa vantagem da capital, apesar que comparando com outros estados, nenhuma grande diferença. Vamos então aos destaques regionais e estaduais do Mato Grosso do Sul. Ivinhema. O Ivinhema Futebol Clube é de 1º de janeiro de 2006, da cidade de Ivinhema. Foi campeão estadual em 2008, além de ter sido vice-campeão em 2009 e 2015. Hoje está na primeira divisão do estadual e ficou em 3º lugar em 2023. Naviraiense. O Clube Esportivo Naviraiense foi fundado em 25 de novembro de 2005, em Naviraí, e possui um estadual, o de 2009, além de 4 vice-campeonatos. O time hoje vive de altos e baixos. Após um licenciamento, ele voltou e consegue um vice do campeonato estadual de 2022, mas em 2023 desiste de disputar o estadual, infelizmente. Costa Rica. O Costa Rica Esporte Clube é da cidade homônima e foi fundado em 2 de dezembro de 2004 e possui 2 títulos recentes do Sul Mato Grossense, de 2021 e é o atual campeão de 2023. Está em 159 no ranking da CBF. Corumbaense. O mais antigo ainda em atividade do Centro-Oeste, o time é de Corumbá e foi fundado em 1º de janeiro de 1914 e possui 2 títulos do Sul Mato Grossão. O primeiro é de 1984 e o segundo é de 2017. Atualmente está na 2ª divisão do estadual e em 223 do ranking da CBF. Chapadão ou Serque. A Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão é de Chapadão do Sul e nasceu em 28 de agosto de 1981. O time possui 2 títulos do Sul Mato Grossense, de 1995 e 2003. Hoje em dia não está disputando o estadual. Ubiratã. O Ubiratã Esporte Clube é um time de Dourados e possui 3 títulos do estadual, de 1990, 1998 e 1999. Hoje está licenciado e disputou o estadual pela última vez em 2013, quando ganhou a 2ª divisão. Vamos agora para os 4 maiores do estado. Em 4º lugar, Águia Negra. O Esporte Clube Águia Negra é um clube de futebol sediado em Rio Brilhante, que tem uma águia como mascote e manda seus jogos no estádio Ilê Vidal, ou Ninho da Águia. O time surgiu em 31 de maio de 1971, pelo Ilê Vidal, um político da região. Se profissionalizou em 1987, mas só estreou na 1ª divisão do estadual em 2003. E foi nessa época que o time teve sua ascensão, já que já em 2007 conseguiu seu primeiro título. Depois ainda ganhou em 2012, 2019 e 2020, sendo tetracampeão do estado. Mas chegou a uma crise e em 2022 acabou caindo no estadual. Em competições regionais, ele participou da Copa Verde de 2020 e 2021. Em 2020 ficou em 21º lugar, apesar de não ter ganhado nenhuma partida da Copa Verde daquele ano. Essa foi a sua melhor colocação na competição. Ele participou de 4 vezes da Copa do Brasil. Em 2020 fez sua melhor campanha, quando venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão por 2-1, mas acabou saindo na 2ª fase pela Ferroviária de Araraquara por 6-2. Já no Campeonato Brasileiro participou já da Série C e D. Em 2007 conseguiu a melhor colocação na Série C.
quando passou para a segunda fase do grupo 13 e na segunda fase foi para o grupo 24 e acabou em último do grupo de 4 times. No fim, ficou em 28º daquela Série D. Atualmente, o time está na segunda divisão estadual e em 136 do ranking da CBF. Em terceiro lugar, vencer é a nossa missão. Vencer com garra e determinação. CN. O Clube Esportivo Nova Esperança foi um clube de futebol sediado em Campo Grande, mas que nasceu em Jardim. Ele foi criado em 15 de dezembro de 1999, como clube amador, de funcionários de uma fazenda do Reverendo Moon, líder religioso responsável pela Igreja da Unificação. A igreja era a principal financiadora do time. O time teve uma ascensão meteórica com essa ajuda, fazendo ser o bicho-papão do sul-mato-grossense dos anos 2000, conquistando nessa época 6 títulos. Foram eles em 2002, 2004, 2005, 2011, 2013 e 2014. Em relação a competições regionais, o time participou de um torneio seletivo para a Copa Centro-Oeste de 2003, onde acabou ganhando, batendo o Anapolina, o Tocantinópolis, União Rondonópolis, o CFZ do Distrito Federal, classificando para a Copa Centro-Oeste de 2003. Só que no fim não existiu essa competição, que foi extinta em 2002. Na mais recente Copa Verde, o time participou em 2015 e 2014. Já em crise, não passou da primeira fase, em nenhuma das duas vezes, sendo eliminado pelo Brasília em 14 e pelo Cuiabá em 15. Em 2014, conseguiu um 13º lugar de 16 equipes, sua melhor campanha. Na Copa do Brasil, participou em 2005, 12, 14 e 15. Nunca demonstrou um grande futebol. O jogo mais marcante foi o empate por 2-2 contra o Curitiba no Morenão, na primeira fase. Pena que perdeu por 2-0 no Couto Pereira. Assim, nunca passou para a segunda fase do torneio. Participou da Série C e D. Em 2007, disputou a Série C, pela primeira e única vez. Nessa época, era a última divisão nacional. O time ficou no grupo 13, com Bragantino, Águia Negra e Sertãozinho, e não passou de fase, ficando em 34º lugar do torneio. O time participou em 2002 de um torneio internacional amistoso na Coreia do Sul, onde se sagrou campeão, mas não achei muitas informações sobre ele, exceto uma matéria comentando o título no site da CBF. Atualmente, o time não existe mais. Em 2016, se licenciou, pois não conseguiu prosseguir após a morte do Reverendo Moon, em 2012, e a redução do patrocínio pela família do Reverendo. Em 2018, oficialmente fecharam as portas de vez, e se tornou um time extinto. Em segundo lugar, salve o comercial, salve o nosso torcedor, salve o brado da torcida, quem presta ao time seu grande valor. Comercial. O Esporte Clube Comercial é um time de Campo Grande, que tem o Lobo-Guará como mascote. Manda seus jogos principalmente no estádio Pedro Pedrocian, o Morenão. O time foi fundado em 15 de março de 1943 pelo esportista Etócles Ferreira, em conjunto com comerciantes e estudantes do Colégio Dom Bosco. Ficou no amadorismo até 1972, por 29 anos. Foi nessa época que ingressou ao Campeonato Mato Grossense e conseguiu já em 1975 um título do estado vizinho. Após a divisão do estado, em 1979, o time foi um dos fundadores da Federação Sul-Mato Grossense. Assim, o time virou o segundo maior campeão do estado, obtendo 9 títulos estaduais, o último em 2015. Em 2016, participou da única competição regional de sua história, a Copa Verde. Acabou caindo para o Cuiabá na primeira fase, ficando em 10º lugar do torneio. O time é o que já chegou mais longe na Copa do Brasil, do estado, quando em 1994 passou pelo Paysandu, Camburé do Tocantins, mas acabou caindo diante de outra zebra daquele ano, o Linhares do Espírito Santo, que a gente até inclusive já falou sobre ele nos melhores times do Espírito Santo. Apesar disso, o time tem um jogo histórico na Copa do Brasil, em 2000, quando ganhou do São Paulo na primeira fase, em casa, por 2-1. Pena que não passou de fase, já que perdeu por 3-0 do São Paulo, lá no Morumbi.
Assim, em 94, foi até as quartas de final da Copa do Brasil, sua melhor campanha. No Brasileirão já participou de todas as divisões, e sua melhor campanha foi em 1983, quando teve alguns jogos históricos, como o empate em 1-1 contra o Palmeiras e a vitória de 2-1 em cima do Goiás, passando de fase no grupo E, contra Palmeiras, Bahia, Goiás e Misto do Mato Grosso. Na segunda fase, acabou caindo em um grupo com Guarani, Santos e Cruzeiro, ficando em 25º lugar da competição. Atualmente, o time não anda bem das pernas, já que em 2023 caiu para a Série B do Sul Mato Grossense, em um grupo com Costa Rica, Operário, Chapadão e Coxim. E o melhor time do Mato Grosso do Sul é o Garra, amor e tradição, destinado a ser campeão. De Mato Grosso mais querido, e em campo é o mais temido. Operário. O Operário Futebol Clube está sediado em Campo Grande, tem o Galo como mascote e manda a maioria dos seus jogos no Pedro Ocean, o Morenão, mas também usa bastante o Moreninhas, o Jaques da Luz. O time foi fundado em 21 de agosto de 1938, tendo hoje 85 anos. Foi fundado por trabalhadores da construção civil, na sede do sindicato desses operários. O time se profissionalizou na década de 70 para disputar o Campeonato Mato Grossense, assim como seu rival. Estreou lá em 1973 e acabou sendo campeão por 4 vezes dessa disputa, em 74, 76, 77 e 78. Foi fundamental na criação da Federação do Novo Estado e teve embates interessantes no clássico Comerário, onde leva vantagem e hoje possui 12 títulos do estadual sul-mato-grossense, o último de 2022. Na regional, Copa Verde participou de 3 edições e foi melhor na estreia do time em 2017, quando empatou o jogo de ida e perdeu a volta contra o Luisiânia, tendo ficado em 9º lugar daquela edição. Na Copa do Brasil, conseguiu um empate sem gols em casa contra o Flamengo em 1998, um dos seus jogos históricos. Mas na volta acabou tomando um 4-0, ficando na primeira fase da competição, como em todas as vezes que participou dela. O Campeonato Brasileiro de 1977 faz dele ser o maior time do Mato Grosso do Sul, isso antes de existir o estado. Ele fez história. Teve empate com o Internacional, vitória em cima do Juventude de Avaí e classificação no Grupo A, que participava com Inter, Grêmio Maringá, Joinville, Avaí, Juventude, Coritiba, Caxias e Dom Bosco. Na próxima fase, ainda empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo do Rio e ganhou do Fluminense por 2-1 e do CSA por 2-0, passando no Grupo J. Indo assim para a semifinal, quando ganhou o jogo de ida por 1-0 em cima do São Paulo e acabou perdendo a volta por 3-0, saindo da competição com o honroso 3º lugar. Em 1987, o time participou do Campeonato Brasileiro de 1987, aquele mega complicado de módulos. Ele fez parte do módulo branco. E se o amarelo e verde eram a primeira divisão, o branco e o azul seriam a segunda. O módulo azul eram times do Sul e Sudeste. O branco seriam times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No módulo branco, o campeão foi o Americano de Campo dos Goitacazes. E no azul, o campeão foi o Operário. Até hoje, o time se considera campeão da Série B de 1987, já que não houve um jogo entre o Americano e o Operário. A CBF nunca reconheceu esse título, apesar de ter organizado a competição na época. No regulamento inicial, diziam só que os 12 melhores dessa competição disputariam a segunda divisão do ano seguinte, mas nada disso foi respeitado e a CBF finge que não existiu essa competição. O time, em 1982, ganhou o amistoso Torneio do Presidente da Coreia do Sul. Atualmente jogou a Copa do Brasil de 2024, mas foi eliminado na primeira fase após o empate. Está bem no estadual e está na posição 108 do ranking de clubes da CBF. Assim, o Operário entra na nossa listinha, junto com Rio Branco, CSA, Ipiranga, São Raimundo, Bahia, Fortaleza, Brasiliense, Rio Branco, Goiás, Sampaio Corrêa e Cuiabá. Continue acompanhando o canal para ver quem é o maior time de Minas Gerais.
Mas antes deve ter um vídeo extra sobre futebol. Fiquem ligados no canal Andrei V6. Até o próximo vídeo. Operario, oh, oh, oh.